Bom dia, meninos. Perdoem o atraso, o professor hoje perdeu a aula, a hora, né? E hoje a gente vai falar sobre, no ponto 2, análise de frequência, que a gente iniciou na última aula, e um pouco sobre medidas de tendência central. Vamos ver até onde a gente vai conseguir avançar. Na análise de frequência, nós observamos a frequência observada, frequência relativa, frequência acumulada. Eu mostrei para vocês na última aula como calcular. E aí a gente vai repetir. Então, aqui é um roteiro da aula de hoje, desse arquivo que a gente tem, do que representaria a estatística descritiva. Na verdade, a estatística descritiva teria análise de frequência, medida de tendência central, e depois medida de variabilidade. Hoje a gente vai estudar análise de frequência. Deixa eu arrumar aqui, enquadrar. Vídeo. Então, a gente vai dar uma revisada sobre um elemento, né? Então, a estatística ela é dividida em dois grandes ramos, né? Então, que é a estatística básica, a análise descritiva, que inclui a análise de frequência, a parte de média, desvio padrão, né, e erro padrão, que vocês vão ver. Vão estudar nessa primeira parte da disciplina. Então, a análise de frequência é um dos componentes da estatística descritiva. Ok? E aqui na segunda parte da matéria seria a estatística inferencial ou indutiva, onde, em posse das premissas de probabilidade, a gente vai realizar testes de hipótese. A gente vai ter sempre um binômio, duas hipóteses que a gente vai sempre estar trabalhando e discutindo pelos diferentes testes que serão propostos. Então, primeira parte, revisando o que a gente viu na última aula, a gente partiu para tentar explicar a distribuição de frequência à mão. A gente tinha um conjunto de dados que ele era aleatório, ele era irregular, não estava em ordem crescente, a gente botou a olho, né, em ordem crescente, de 4,5 até 5,5, e fez uma contagem de quantas vezes aparecia a taxa de albumina em gramas por 100 ml do plasma sanguíneo de um total de 25 pacientes, que é o meu tamanho amostral. Meu N é 25. Então, 4,5 apareceu 1, o 4,6, 0, 4,7, 2, 4,8, 1, e assim por diante, né? Então, a gente tem uma organização crescente, que é uma das premissas, é o primeiro ponto para a análise de distribuição de frequência. E aí a gente observou que o 4,5, quando a gente pegou e colocou esse 1, esse 2, né, o 4,7, que apareceu duas vezes, ele é um parâmetro que foi obtido a partir dos seus dados amostrais dos 25 pacientes. Então, a taxa de albumina, ela teve uma frequência, né, um valor de ocorrência. 1, né, 3, é que olhando, né, como o conjunto de dados é menor, é mais fácil de a gente poder enxergar alguns elementos. A gente percebe que o valor de 5, a taxa de albumina de 5 e 5,1 são os valores que aparecem com maior frequência. Eu poderia fazer uma média também, a gente vai falar sobre média no decorrer da disciplina. Mas aqui a frequência é uma outra forma de relacionar a população. Então ele apareceu mais vezes a taxa de 5 a 5,1, a amplitude de 5 a 5,1. Então, essa é o que a gente chama de frequência absoluta, que é essa quantidade de vezes que ele apareceu na minha população. E aí, o que eu fiz? Então, eu calculei o que a gente chama de uma ocorrência, né, uma probabilidade, uma frequência. Então, saibam que a proporção, né, é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso da proporção. Então, o que eu posso dizer a partir dessa população de 25 pacientes? Né? A taxa de albumina de 100 gramas por 100 ml, né, de 4,5 gramas por 100 ml,
a cada 100 ml tem 4,5 gramas de albumina. Isso apareceu, essa taxa de albumina apareceu, né, no valor de 1, né, 1 dividido por 25. A razão de 1 por 25, que dá o valor de 0,04. Ou seja, nessa população eu posso estimar a probabilidade de terem pessoas com taxas de albumina de 4,5 é de 4%. Já a probabilidade, se eu peguei uma amostragem que é representativa, se esses 25 pacientes representam a minha população, a probabilidade de eu encontrar indivíduos com 5, né, com 5 gramas por 100 ml, né, 5 gramas de albumina por 100 ml é de 20%. E de 5,1 também é 20%. Ou seja, se eu somar essas proporções, né, ou frequências, 0,4 ou 40% é a frequência de ocorrência da taxa de albumina de 5 a 5,1. E esses valores, frutos da razão, do número do valor observado, da frequência absoluta, pelo N, pelo total, né, que vocês têm aqui, então, isso, né, a frequência, análise de frequência é esse valor que aparece em que, somando todos esses valores divididos por 25, sempre vai dar o valor igual a 1, que é correspondente dentro de um espaço amostral. É como se vocês colocassem dentro de uma escala de 0 a 100, né? De 0 a 1, que é a frequência, ou de 0 a 100, representando por uma proporção. Então, eu posso colocar esses valores em proporção, e aí eu tenho o valor da frequência relativa simples. Então, essa coluna, frequência absoluta simples, e aqui, essa segunda coluna, a frequência relativa simples. Foi o que eu expliquei na última aula. E agora, nessas duas últimas colunas, eles vêm também com os valores, né, os valores agora que a gente calcula a frequência acumulada. A frequência acumulada, ela envolve somatórios entre os indivíduos, entre a frequência absoluta. Então, eu pego 1 mais 0, primeiro eu repito o primeiro valor, isso fazendo a mão, né? Seria o valor de 1. 1 mais 0 é 1. Depois, 1, né? Nessa segunda coluna, o valor de 1, mais o próximo valor, que é 2, é 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 5. E sempre vai somando o próximo valor e colocando a cada linha, de uma maneira ordenada, os seus valores. E esses valores, eles vão resultando no que a gente chama de frequência acumulada. A frequência acumulada, reparem que à medida que ela vai avançando, o último valor sempre vai ser o valor do tamanho da população, né? Que vai dar os 25 indivíduos que você tem, que é justamente os 25 pacientes em que foram amostrados a taxa de albumina. Essa é a frequência acumulada. E aí, da mesma forma, para calcular a frequência relativa, então, a frequência relativa acumulada será dividir 1 por 25. Da mesma forma que foi para a frequência relativa simples, a frequência relativa acumulada vai ser dividir 1 por 25, que é igual a 0,04, 1, né? Por 25, 0,04, e assim 24 por 25, que é 0,96, e assim por diante. Ou seja, 96%, né, dos indivíduos, eles têm, né, valores de taxa de albumina inferiores a 5,4. Isso que quer dizer para isso que serve a frequência relativa acumulada. Ou seja, 48% ou 0,48 tem taxas de albumina inferiores a 5, sempre considerando essa organização crescente do seu conjunto de dados aqui, né? Então, se o menor valor é 4,5, então você sabe que a população tem de 5 a 4, 50% tem de 4,5 a 5 gramas por 100 ml de taxa de albumina, tá? Então, esses
essa frequência relativa acumulada, ela auxilia nessa observação. O professor aqui não colocou o valor de proporção, que isso dá para ver, né? Só colocar, puxar a casa decimal aqui, vai dar 4, 8, 4, 12%, 12%, 48%, né? E sempre as frequências relativas, elas vão sendo, né? A frequência relativa acumulada, ela vai aumentando, chegando o valor aqui final de 1, porque 25 dividido por 25 sempre vai ser 1, né? E aqui os valores sempre colocados na razão, né? De acordo com esse conjunto de dados. Essa seria uma representação. Eu vou mostrar hoje para vocês no Excel dessas análises, como que o Excel faz essa análise de frequência. Então, existe o que a gente calcula de percentis, né? O percentil de ordem K, em PK, é o valor de X que é precedido pelo K%, valores seguidos de 100 menos K% dos valores. Por exemplo, o valor de P25 é o valor de X em que é precedido de 25% dos valores. Eu acabei de falar agora um pouco para vocês, né, da frequência relativa acumulada. Os 25% da série são seguidos pelos restantes 75%, ou seja, o P25, né, o que a gente chama de percentil 25, é o valor da frequência relativa acumulada mais próximo de 25%, né? Que, no nosso caso aqui, o percentil 25, qual que é o valor mais próximo de 25? 16 está mais próximo de 25 ou 28 está mais próximo de 25? O que vocês acham? Podem colocar no chat, podem falar. Qual é o percentil aqui? É o 0,28 ou 0,16? Então, qual é o P25? Qual que está? 16 é mais perto de 25 ou 28 é mais perto de 25? 28. Então, logo, né, o Marcos chegou à conclusão, Marcos, ó, você vem aqui pela linha, o P25, né, o percentil 25, igual a 4,9. Agora vamos descobrir, Marcos, qual é o P50. Qual que é o P50 aqui, Marcos? É 0,48 ou 0,68? 0,48, Marcos. Então, logo, o P50, que é o valor de percentil 50 é igual a 5. E o P75, que é a mesma coisa, ele vai estar aqui, ó. P75 vai ser igual a 0,76. 0,76 é o percentil igual a 5,2. É o valor da ordem crescente que vai dar a resposta do que é o P25 com a frequência acumulada P25, P50 ou P75. Então, são formas de você dividir o seu conjunto de dados em, na verdade, 4 frações, né? E o P100, que é sempre o último valor, né? Nem se considera. Então, P25, né? Ou seja, né, a gente acabou de indicar qual é o conjunto de valores e que a gente viu que tem a ver com aquele processo de divisão dos conjuntos de dados em 25, em 50, né? Em 1 a 4 vezes, né? 1 na quarta vezes, né? Então, 25 e a outra metade é 75. 50 e a outra metade mais 50. 75 e a outra metade 25. Então, esse P25, P75, P50, né? P75, ele é o que a gente chama de quartil. Quartil vem de 4 vezes. Então, dentro da ideia da porcentagem, né? Então, ele vai dividir em 4 conjuntos de dados. O P25 é o Q1, ou seja, Q1 é igual ao P25. O P50, o percentil 50 é igual ao quartil 2 e o percentil 75 é igual ao quartil 3. Então, se eu passar um exercício para vocês e pedir para vocês calcularem o quartil 2, vocês vão vir nessa tabela, vai pegar, então, quartil 2 é a mesma coisa que P50. Gravei isso. P50, né? Então, a frequência relativa acumulada, que é mais próximo de 50,
Eu vou pegar o valor, que é 0,48, e o valor do quartil 2 é igual a 5 gramas por 100 ml. O valor do percentil, do quartil 1, que é a mesma coisa, né? Que é o 25%, é igual a 4,9. E aqui o valor do P3, né? Q3, desculpe, Q3, que é onde é mais próximo de 0,75, é igual a 5,2. É a mesma coisa que P25, P50 e P75 é igual a quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Quartil 1, 25% de frequência acumulada. Quartil 2, 50% de frequência acumulada. Quartil 3, 75% de frequência acumulada. Okay? Então, aqui, quartil 1, quartil 2 e o quartil 3, que o professor explicou. Então, aqui, né, coloquei a tabela só para mostrar qual é o valor do percentil do quartil 1. Aqui está errado, né? Quartil 1, quartil 2 e o quartil 3 é igual a 4,9, porque o valor de frequência relativa acumulada é próximo de 25, próximo de 50, próximo de 75, né? Então, P25, P50, P75, ou quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Tá ok? Beleza? Vai ficar gravado, se tiverem dúvidas, depois vocês deem uma olhada. Então, as frequências relativas são muito utilizadas para cálculos de percentis, né? O P quer dizer P de percentil, ó, P25, P50, P75. E a observação do percentil ou do quartil é feita com base na frequência relativa acumulada, resumindo o que eu mostrei para vocês, lá é a última linha da coluna. Então, os percentis, 25, 50 e 75, dividem o conjunto de dados em 4 partes iguais, por isso recebem os nomes de quartis, quartis de quarto, né? Quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Então, 25, 50, 75, e não tem o Q4. O Q4 seria a mesma coisa que o 100, né? Que seria o valor final, né? Então, ele tem 3 valores, mas que ele divide, né? É quase igual o que é a diferença entre 0 e 1, né? Então, Q1, Q2 e Q3 são equivalentes aos percentis 25, P25, P50, né, percentil 75, respectivamente. Esses dados, né, vocês podem apresentar da forma de histogramas, né? Histogramas, ou, né, vocês vão ver que no Excel ele vai calcular para vocês o gráfico de barra, né? Porque o histograma seria um gráfico de barra em que as colunas são todas próximas uma à outra, coladinhas uma à outra. Mas isso que quer dizer a figura, né, geométrica histograma. E o gráfico de barra, ele é separado, né? Então, aqui eu posso apresentar os valores de x, né, que os valores de x seriam os valores da ordem crescente da taxa de albumina, da frequência absoluta simples, a frequência relativa acumulada, valores decimais ou multiplicados por 100, o valor da proporção, a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada. Então, cada um daqueles 4 componentes que vocês viram na tabela, vocês podem fazer um gráfico e analisar esse gráfico e discutir esse gráfico a partir da análise do que a gente chama de histograma. Então, reparem, grave bem esse nome, histograma. Histograma é a forma gráfica de representação desses dados de frequência, do valor observado que você calculou e o parâmetro calculado. Quais são os parâmetros possíveis que eu mostrei para vocês? A frequência absoluta simples, desculpe, frequência absoluta simples, frequência relativa simples, frequência acumulada e frequência relativa acumulada. Então, aqui o professor colocou, né, o histograma. O que é o histograma?
Então, é o primeiro tipo de gráfico para a frequência, recomendado para as variáveis contínuas, que são números, que eu tinha explicado para vocês variáveis contínuas na última aula, né? Que consiste em retângulos que ordenam os intervalos de classe, onde x é a variável independente, que nesse caso vai ser aquilo que você mensurou, que foi a taxa de albumina. Em geral, né, quando você analisa, né, a análise de frequência é uma análise exclusiva de dados, né, dependentes. Né? Então, em outra concepção, a taxa de albumina seria uma variável resposta, uma variável dependente quando se considera grupos de indivíduos. Mas, nesse caso, nós temos 4 parâmetros calculados em que agora a concepção vai ser diferente. Vocês vão observar que essa variável ela vai ter uma outra concepção. Ela vai ser chamada de variável dependente, o y, né? Mas nesse caso, em análise de frequência, as variáveis tipicamente consideradas dependentes ou respostas, elas passam a ocuparem o eixo x na representação gráfica da análise de frequência. Então, x é a variável independente, né, que seria a taxa de albumina, e y seria qualquer uma dessas combinações de frequência absoluta simples, frequência relativa simples, frequência acumulada, frequência relativa acumulada. Então, y é a variável dependente em ordem crescente, não repetida, e aqui os parâmetros que vocês vão colocar na tabela para fazer o gráfico, tá? Então, antes de a gente começar a análise de tendência central, né, que é também uma medida, uma continuidade, né, de medida descritiva, vamos dar um gap aqui, uma pausa nesses slides, e o professor vai apresentar uma planilha do Excel e vai fazer uma análise de frequência nessa planilha do Excel. Eu fiz aqui, né, eu peguei e coloquei 10 valores aleatórios, mas eu vou apagar aqui, vou apagar, esse seria o resultado da análise de frequência, e aqui vou apagar essas observações. Vamos fazer uma análise de frequência da idade de vocês, da turma de vocês. Então, aqui nessa sala, nós temos um N amostral de 18 indivíduos aqui. Vou apagar. E eu vou pegar a idade de vocês. Coloquem para mim, cada um de vocês, a idade de vocês no chat. Pode ser? E a gente vai fazer uma análise de frequência da idade de vocês. Então, acho que não vai ser bom, todo mundo vai ter a mesma idade, né? Então, aqui, o Micael, 19, então, vou colocar aqui 19, não estou identificando o indivíduo, 19, 20, 19, 23. Querem mentir? Pode mentir também, não tem problema. 24, 20, 20, 20. Vou colocar aqui esse 1 aqui mesmo. 20, 18, 18, 20. E vou chutar aqui. Mais alguém? Tem alguém que não quer dizer a idade? Né? Mas tá tudo bem. Vou colocar aqui para mim, colocar o professor de 60 anos, 65, 45, vou colocar aí um 19, 18. Então, 18 pessoas. Esse é o conjunto de dados, né? Que a gente tem um N, né? N. Deixa eu aumentar aqui para vocês olharem, para vocês conseguirem comparar. Aqui, sem bordas, N igual a 18, tá? Então, aqui, você pode coloca 1, se tiver, por exemplo, 1000 dados, vem aqui, 1, 2, 3, você vem um conjunto de dados, vou apagar aqui para vocês verem. Digita até o 4, né? E aí arrasta os valores, ele vai dar o valor
E o último valor, você sabe, o tamanho da amostra, né? Então, o tamanho da minha população. Tamanho amostral, né? Que às vezes a gente também utiliza como tamanho da população. Nesse caso aqui, eu poderia fazer tanto essa análise ao olho, porque o conjunto de dados ele é pequeno. Então, eu vou pegar valores de 19, 20, valor de 1, posso ordenar isso aqui em ordem crescente e realizar aquela tabela. Antes de fazer aquela tabela, vamos fazer a opção que o próprio Excel auxilia a calcular. Então, eu venho, marco meu conjunto de dados, eu venho em dados. E aí, no meu computador, ele tem uma opção chamada análise de dados. Tá? Então, se vocês não tiverem a opção análise de dados, procura lá no YouTube um tutorial para inserir. Às vezes vocês têm lá uma opção, acho que é em exibir. Agora eu esqueci. Em que você coloca a opção análise de dados, coloquem lá na busca, como exibir análise de dados no Excel. E aí tem um tutorialzinho em que às vezes ele não está ativado no computador de vocês. Então eu venho aqui, deixa eu aumentar. Venho em análise de dados. E aqui são todas as análises estatísticas que o Excel auxilia a fazer. Então a gente vai, a próxima aula agora é sobre estatística descritiva, ele faz estatística descritiva para vocês. Média, mediana, moda, desvio padrão, erro padrão, uma lista imensa. Esse vai ficar para a próxima. Antes disso, vamos fazer uma análise de histograma que a gente falou agora, de frequência observada, né? E frequência acumulada, todos aqueles 4 parâmetros. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, a gente vai começar com o intervalo de entrada. O intervalo de entrada é o conjunto de dados que você vai analisar. Então, são as idades. Então, eu venho aqui e vou marcar, eu cliquei ali, o professor foi rápido, né? Deixa eu ir de novo aqui. Eu cliquei aqui e marquei o meu conjunto de dados. E aí ele viu, né, o intervalo de entrada, que são os valores das idades que vocês me apresentaram, tá? E aonde que vai aparecer esse conjunto de dados? Eu posso aparecer numa nova planilha, né, no intervalo de saída, ou eu posso colocar numa célula. Então, eu cliquei no intervalo de saída, venho aqui, nessa célula, cliquei nessa célula, e eu quero que o resultado apareça aqui, ó, nessa célula aqui, ó, marquei. Vou lá de novo, clico de novo aqui, tá? Estão vendo meu cursor, né? Cliquei ali, e aí eu quero que apareça a porcentagem acumulada, o resultado do gráfico, Pareto, que seria o histograma classificado. Ele chama de histograma aqui no computador. Mas eu não concordo, depois vocês vão entender por quê. E ele vai rodar a análise e está aqui o valor de frequência acumulada, né? Então, aqui é o gráfico e ele faz todo esse processo automaticamente, né? Então, aqui, vamos primeiro falar sobre esse gráfico aqui. Então, os valores, né, de 1, 17 e 33, ele faz uma média entre os valores de 1 a 49. Nesse caso aqui, ó, ele faz uma amplitude, coloca os valores numa ordem crescente e calcula, deixa eu arrumar aqui, centralizar. Então, entre as amplitudes dos maiores e menores valores, o menor valor é 65 aqui, tá? Então, ele pegou e colocou numa ordem crescente até mais que 49, né? Aqui está os 65, e coloca os valores das frequências mais próximas. Então, ele não dá o valor exatamente como eu tinha mostrado para vocês lá. Então, ele fica trabalhando com as amplitudes. Qual é a amplitude? A amplitude menor de todos, esse aqui. Então, esse é o primeiro valor, menor. Tanto é que ele está aqui. E aqui o maior valor, que é o 65. Né? E aí ele coloca o que a gente chamou de frequência observada. Simples. Né? Frequência observada simples está aqui.
Então, esse aqui, o número 1, a idade 1 apareceu uma vez, a idade 17, mais próxima de 17, ninguém, né, não tinha nenhum valor, então é 0, e mais próxima de 33, todos os valores ele juntou, ao invés dele fragmentar. Então, seria uma limitação dessa forma de cálculo, seria 14 vezes. E aqui, o 49, a idade de 49, uma vez, e aqui, acima de 49, duas vezes, né? Seriam valores de 60 e 65, né? Seriam os dois valores que estariam aqui de frequência. Então, ele pegou o 1 e fez a frequência, fez a porcentagem, na verdade, ele já multiplicou frequência relativa simples, né? Então, você vai ter aqui o valor de 1 dividido por 18, o valor de 0 por 18, né? Na verdade, ele pegou algum valor, porque isso aqui é um valor decimal, né? Aqui é 0 ponto alguma coisa, nesse valor de 0, por isso que deu valor de 0,9, provavelmente, 5,56. Aqui o 14 dividido por 18, né? E aqui o 1 dividido por... Na verdade, ele é a frequência acumulada, né? Ele foi somando, né, as frequências, né, que você tem aqui do seu conjunto de dados para chegar ao valor de 100%, né? Dividiu 1 por 100, na verdade ele deu um gap aqui, né? Dividiu 1 por 18 e somou cada uma das frequências, desculpa, pegou 1 dividido por 18, 5,16, mais 0, essa frequência, mais essa frequência, 5,6. E aí pegou 14 dividido por 18 mais 5,6, daí deu a frequência de 83. Depois, então, 1 dividido por 18, essa frequência, 1 dividido por 18 mais 8, mais 83,3, que na verdade é a frequência acumulada relativa acumulada. Tá? Deixa eu tirar esse gráfico aqui para explicar para vocês melhor. Como que ele obteve esse valor, né? Então, o valor de 17, né? Vou pegar aqui, ó. Então, o valor de 17, ele obteve como? Então, pegou 5,56, que é a frequência do 1, mais a frequência de 0 é 0, que é igual a 5,56. O valor de 33, então vai ser 5,56 mais o valor da razão de 14 dividido por 18. Então, calculando aqui embaixo, aqui do lado, vamos colocar aqui a expressão. Matematicamente, aqui no Excel vai ser igual a 5,56 mais, vamos ver, 14 dividido por 18. Só que ele dá o valor em vezes 100. Dá 83,33, que é a mesma coisa que esse valor aqui. Tá? Ele deu o valor não em frequência, ele deu o valor em porcentagem. Essa operação matemática deu esse valor aqui de frequência relativa acumulada. Tá? Então, o valor de 49... Então, vai ser, né, 83,33 mais... Vou colocar aqui. Então, vou colocar a expressão aqui. Igual 83,33 mais... Entenderam por que eu multipliquei por 100 na operação A? Para dar o valor inteiro, né? Então, vou dividir agora 49, o valor é 1. Então, dividido por 1, dividido por 18, que é o N amostral, vezes 100.
Então, as operações no Excel é barra e asterisco, barra para divisão e asterisco para multiplicação, e aí eu fecho a minha operação aqui. Vai dar o valor de 88,89, que ele arredondou. 88,89. Aqui seria a frequência relativa, tá? E aí, agora, aqui seria a mesma coisa que essa análise, só que numa ordem, isso aqui é a ordem do menor para o maior, aqui é do maior, deixa eu ver aqui, ver a frequência que ela colocou, da maior frequência absoluta, né? Aqui, frequência, sei lá, observada simples, né? Que ele chama com outro nome. Aqui ele ordenou de acordo com a maior frequência observada, né? Aqui são os valores das idades, o que está escrito de bloco é chamado de idade, né? Aqui bloco são as idades de vocês e colocou do maior valor para o menor valor, né? Seria a frequência observada simples, onde a idade de 33 apareceu 14 vezes, só que ele faz uma média. O grande problema desse valor, ele desconsidera o valor individual, e sim todo enfoque em cima de valores medianos, né, entre o 1 e o 65, tá? E aí você tem esse valor de frequência observada da mesma forma, 33 dividido por 18, né? 14 dividido por 18 vai dar o valor de frequência acumulada, e depois ele vai somando essas frequências com esses valores aqui, tá? E aqui você tem a frequência relativa acumulada também. E esse segundo conjunto de dados, né, que vocês estão vendo aqui no Excel, marcar em verde, ele vai calcular esse gráfico que ele chama de histograma, que na verdade não seria um histograma, que a gente pode editar. Então eu clico na minha legenda, como eu tinha falado para vocês, e eu não gosto dessa legenda. Ó, tá vendo? Quantidade de espaço desutilizado, que não está sendo utilizado. Então eu venho e me deixo aqui, nesse espaço interno do gráfico. Essa legenda eu apago do gráfico. Essa área interna do gráfico, eu clico aqui, ó, e eu posso arrastar para ela ocupar melhor o espaço. E aqui, o meu bloco, na verdade, seriam as idades. E aqui o valor, qual a idade que é mais frequente, né? A idade de 33, mais de 33, né? Na verdade, o intervalo entre 1 e 33, e aqui de 1, 49, 37 seriam as frequências chamadas, essas barras, né, seriam as frequências observadas simples. Então, é justamente essa parte gráfica aqui que ele cria esse gráfico. E essas linhas, né, que tem a ver com a frequência acumulada, eu posso também mexer aqui, ó, na minha legenda, colocar só o valor de 100 em vez de 120, né, que sempre vai ser 100. Vamos ver se dá para editar aqui. Rótulos, escalas, externo e interno. Escala, valor do eixo. Deixa eu arrumar aqui. Ele desmarcou. Clica 2 vezes em cima. Brilho. Tamanho. Ponto 2. Aqui. Ele deu o valor decimal aqui, 1.2. Tá vendo? 120 é a mesma coisa que 1.2, 120%. Se eu colocar 1, ele vai dar o valor de 100%. Já mudou a escala. E aí ficou no valor de 100%, que é, né, o valor máximo que tem. Às vezes é só para uma questão de observação,
e aí você pode mudar. Então, aqui é um gráfico com dois eixos Y. Um que representa a frequência acumulada e aqui a frequência observada simples. Então, na frequência observada simples tem a legenda. Então, lembra que eu falei que a legenda tem que ter em todos os lados do gráfico? Então, frequência observada simples, e aqui não está aparecendo. E aí, como que a gente faz para aparecer? Então, eu venho aqui, na parte de formatar gráfico. Sempre o gráfico acionado, ele precisa estar design gráfico. Vem aqui em elemento gráfico e coloca lá títulos dos eixos, ó, do eixo X, do eixo Y, né? Do eixo secundário, né, vertical secundário, ele vai aparecer aqui para mim. Apareceu. Então, esse é frequência, pode colocar sigla ou frequência relativa acumulada. Então, nessa forma que o Excel utiliza, né, que é meio randômica, aleatória, às vezes ele nunca utiliza o que eu tinha mostrado para vocês sobre a frequência, fica meio um pouco complicado de você ter uma ideia, né, sobre, por exemplo, desse conjunto de dados, a não ser que você tenha um conjunto maior de dados ou não tenha esse gap tão grande como foi desses conjuntos que a gente colocou, esse valor 1, esse valor de 19, enfim, da idade de vocês. E aí você tem esses valores para representar a frequência relativa acumulada e calcular o quartil 1, né? Quartil 2 e quartil 3 ficam, de certo modo, vocês acabam tendo uma dificuldade. Mas vocês podem fazer à mão aqui também, né? O seu conjunto de dados, colocando a idade e contando quantas vezes aparece. Então, vamos lá. A primeira idade é a idade 1. Então, ela tem uma frequência observada simples de quanto? De 1. Né? Então, o valor de 1 está marcado aqui. Já achei. Aqui, agora fazendo o que eu tinha mostrado para vocês. Depois do 1, o próximo valor, menor valor, é o 18. Certo? Veja se eu estou certo. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Apareceu uma vez aqui o número 18. Ah, não. Apareceu uma, duas, três vezes, tá certo? Então a frequência dele é 3. Tem mais 18? Não. Então a idade de 18 anos aparece 3 vezes. A idade de 19 anos tem 1, 2, 3 e 4. 4, a idade de 19 anos. Depois temos a idade de 20. Eu poderia colocar 1, 2, 3 e colocar o valor 0, mas vou deixar sem. Então, a idade de 20, 1, 2, 3, 4, e aí tem um valor de 4 vezes. 20, e aqui mais um 20, 5 vezes. 5 vezes. 20. 21 não tem. 22, não vou colocar 0. Vou colocar aqui 1 só para 21, e o valor de 0 igual estava anterior. Vou colocar agora, o próximo valor é o 23, que é 1. 24, que é 1 também. 45, que é 1. 60 e 65. Tudo 1. Então, vamos fechar aqui minha tabela. Venho aqui, borda inferior, borda superior, né, cabeçalho.
aqui, vou colocar uma linha de rodapé, vou colocar um N aqui, né? Que é igual ao N. N grande é N da população, N pequeno, N da amostra. Então, igual. Soma. E aí, marco aqui meu conjunto de dados. N. 18, que é o número de indivíduos que tem na nossa sala de aula hoje, tá? A idade de vocês. Então, eu tenho o valor de frequência observada simples, né? Então, como eu tinha, né, colocado, né, para vocês, a gente vai fazer essa tabela aqui, ó, né? Frequência, o valor observado em ordem crescente. Vamos pegar agora o valor de frequência absoluta simples, né? O valor em tabela, que a gente acabou de apresentar, e agora a gente vai calcular a frequência relativa simples. Frequência relativa simples. Como que a gente calcula, né? É claro que se você tiver 2.000 dados, 100.000 dados, você precisa utilizar um pacote estatístico para poder entender, né? Mas estou colocando aqui para que vocês entendam a natureza das variáveis e bater o martelo em cima do que é cada um desses componentes. Você, tanto no R quanto no Excel ou outros programas estatísticos, todo programa estatístico ele já dá o valor gráfico, né? Às vezes ele não dá nem essa tabela, ele dá esse valor gráfico e você depois precisa interpretar esse valor gráfico. Então, para a gente calcular igual 1, eu cliquei na célula, né? Fui com a setinha lateral, essa setinha, e ele marcou, né? Eu posso dividir 1, né? Eu posso fazer assim, 1 dividido por 18, vai ser tudo 18. Ele vai calcular aqui para mim. Ou posso pegar igual esse, né, C25, dividido por, eu clico aqui no 18. Deu o valor de frequência relativa acumulada. Tá? Eu posso colocar duas casas decimais, uma casa decimal, enfim. E aí eu vou fazer de novo, igual a célula dividido por 18. Pra, né, se eu tenho, né, uma quantidade muito grande, né, de observações aqui, eu posso fazer igual essa célula dividido por 18. E aí, onde está escrito 18, eu coloco aqui, antes da linha, que é 35, coloco dólar. Antes do C, coloco dólar e dou Enter. E agora eu posso arrastar para cá. Então, ele vai pegar sempre o próximo valor da linha e dividir por 18. Ó, repara. Então, aqui é C28 dividido pelo C35, que é o C35 onde tem a idade. Esse aqui, ó, C35, eu fixei o 18 sempre, que é a mesma idade. Tá? E aí ele calculou os valores de frequência que eu tenho aqui. Vamos colocar para duas casas decimais. Então, eu posso usar aqui, formatar, número, duas casas decimais. Tem aqui também opção de número, né? De vocês reduzirem aqui também o número de casas decimais. Ok? Então, se vocês observarem na nossa sala, 28, né? 28, somando aqui, 28 mais 22. Então, 50% da sala tem idades de 19 a 20 anos, né? Dessa população, dessa micropopulação de 18 pessoas. Ok? E agora a gente vai calcular, agora a gente vai para a segunda coluna. Fizemos essa primeira coluna, fizemos a frequência relativa simples, calculamos os valores decimais. Agora vamos calcular a frequência acumulada, né? Que seria o somatório de cada um. Então, a frequência acumulada, tá lembrando que aqui eu já sei qual é o valor que vai dar. Tem que dar 18, tá? Então, aqui é 1 mais 3, 4.
4 mais 4, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 0, repete, 13. 13 mais 1, 14. Beleza? Estão entendendo, gente? Até aqui? Alguma dúvida? O professor, então, mostrou como que ele apresenta a análise de frequência no Excel e as limitações, tranquilo, né? E aqui, agora, o cálculo manual, dando todos os valores de todos os representantes, as amplitudes, né? O valor menor, amplitude menor, amplitude maior. Tá bom. Então, 14 mais 1, 15, mais 1, 16, mais 1, 17, mais 1, 18, como eu tinha falado para vocês aqui, né? Então, como que eu calculo a frequência relativa acumulada agora? Vocês lembram? Posso perguntar para vocês nas listas de exercício, para vocês calcularem isso para mim? Colocar em um conjunto de dados e pedir para vocês calcularem frequência observada simples, frequência relativa simples, frequência acumulada e todos os desdobramentos disso? Sim ou não? E o quartil? Porque agora a gente vai calcular o quartil 1, 2 e 3. Né? A partir da frequência acumulada. Então, aqui, né, ele meio que abstraiu alguns valores dos representantes da população. Então, fica meio difícil de você detectar, principalmente quando você tem esses hiatos assim, entre os conjuntos de dados no Excel. Mas aqui vai ficar fácil de vocês calcularem. Para eu calcular agora a frequência relativa, simples, né? Igual 1 dividido por quem? Pego a barra dividido por 18. E aí o 18 sempre é o mesmo, né? Para todas as células. E aí eu posso colocar dólar e ele vai fixar o 18. E aí esse número eu posso arrastar ó, até o final. E aí eu calculo as minhas frequências e repare, da mesma forma que aqui repetiu o 18, aqui repetiu o 1. Então, eu tenho aqui o valor de, vou formatar, número, a minha frequência acumulada. Beleza? Então, a gente sabe que o quartil 1 é um conjunto de dados que divide a amostra ou população em 25% de frequência relativa acumulada. Quartil 2 é um conjunto de dados que divide em 50% no conjunto, né? Vou colocar aqui. E o quartil 3 divide, é um conjunto de dados que divide em 75% do meu conjunto de dados. Então, a primeira questão, né? Quartil 1, qual é desse conjunto de dados que representa a idade de vocês? Quartil 1 seria aqui Q1, né? Seria a idade de 19 anos. 44% da população, né, de vocês tem idades inferiores a 19 anos. Né? Desculpa. Parte 1 é aqui. Certo? Parte 2, aqui. Ah, professor, por que o senhor escolheu o 44 e não o 72? Porque quem está mais perto de 50? É o 0,44, né? Do que 0,72.
Então, esse é o quartil 2. Então, 44% dos indivíduos da população têm idades inferiores a 19%. E aqui, quartil 3, né? Ele tem de idades inferiores a 21 anos. Né? Uma grande. As outras observações que aparecem que tem uma frequência menor, elas são, né, vão ter uma frequência comprometida aqui. Então, lembra da probabilidade? Então, nessa população, vocês têm, né, essas amplitudes de idade de 18 a 21 anos, né, nessa amostragem, com essas tendências, né, de valores de probabilidade. A frequência é um valor de probabilidade de uma população. Então, a frequência de ocorrência de um determinado dado, aqui é uma idade, aqui poderia ser produtividade, aqui poderia ser eu coletar, dividir, né? Lembre da agricultura de precisão, dividir em quadrantes e avaliar o valor do pH desse solo. Aqui, ao invés de idade, poderia ser pH, e você poderia ter uma ideia sobre essa questão, como que os grids, né, que seriam os quadrantes divididos da sua área, como que estaria a distribuição do pH, de nitrogênio, de cálcio, de fósforo, de potássio, e com relação a um rebanho animal, a quanto que esse rebanho animal, que é produtivo, que está dentro de uma mesma classe, que a frequência de produção, elementos morfológicos de tamanho de uma população, que era para ser todo mundo igual, e ele não é igual. Você poderia medir a área foliar e observar qual a frequência dessas medidas de área foliar. É claro que quando você tem valores decimais aqui, né, eles já sub-ramificam, né, as frequências observadas. Eu poderia ter 19,5, 19,2, 19,3, e isso poderia ter frequências diferentes aqui, e aumentar essa quantidade de observações de linhas que vocês têm aqui para análise de frequência, tá? Até aqui, eu posso... vocês entenderam a análise de frequência, quartil, divisão dos dados, né? Os valores mais frequentes, né? A importância da frequência relativa simples, da frequência relativa acumulada. Entenderam? Sim ou não? Qualquer coisa, vocês podem revisar depois essa análise, tanto que o Excel faz, tanto o cálculo manual, né, que você pode utilizar. E agora vamos falar sobre as frequências, análise de tendência central, né, que seria um outro elemento de medida descritiva, né? Então, ela descreve e analisa os dados observados. Então, esse que eu apresentei para vocês foi uma análise de frequência que é uma das opções para vocês descreverem e analisarem, escreverem textos a partir daqueles resultados que vocês estão observando. Então, agora vamos falar sobre medidas de tendência central. É só um pouquinho. Vocês escreveram no chat, eu não estou apagando aqui, não consigo enxergar. Depois eu olho o chat, tá bom? Que apagou aqui a tela, a outra tela aqui lateral, tá? Então, por que utilizar a medida de tendência central? Então, para a apresentação dos dados de uma forma mais condensada, ela representa né, aquele conjunto todo através de um único valor, permite uma abstração desse conjunto, e é o que a gente utiliza. Um exemplo clássico disso são as provas bimestrais. A gente faz várias atividades, nós temos pesos, e aí nós temos valores centrais que são representados pela média. Então, a média de todas as atividades, se você foi mal, se você foi bem, você vai ter um valor mediano. Se você fez 3 atividades, uma você tirou 7, a outra tirou 8, a outra tirou 9, soma 9 mais 7 mais 8, a média vai ser 8, né?
Então, esse somatório dividido pelo número de observações, que são 3, vai dar o valor médio, que seria o valor 8, que vocês vão encontrar. Então, a média é uma forma de representação de medida central mais utilizada, representada pelo valor provável de uma variável, um valor esperado, ou a gente chama também de esperança aritmética, quando calculada da população. Então, a média ela pode ter esses dois símbolos, esse símbolo de micra, quando é uma média da população, e esse símbolo de x, quando é média da amostra, onde estaria sendo representado pelo somatório de x dividido pelo n. Então, soma todos os valores da minha população. Agora há pouco a gente coletou a idade de vocês, soma e divide por n, né? Você vai ter o valor da média da amostra. Ou o somatório das frequências que vocês viram agora há pouco, frequências relativas ou frequências absolutas dividido pela frequência total. E no Excel você tem lá igual, né? Você coloca o valor igual, média, a célula da coluna e da linha inicial, arrasta para o conjunto de dados, né? Você não precisa marcar, você clica e marca, você vai ter a célula e a coluna inicial, a célula e a coluna final que você deseja dentro ou de uma coluna ou de uma linha, o cálculo dessa média. Então, no Excel, ele permite esse cálculo. Então, a média aqui, por exemplo, a célula, né, linha e coluna, né? Então, A2 fazendo a média até o A8, independente do conjunto de dados. Se eu tiver 1000 dados, ele vai calcular a média dos 1000 dados automaticamente no meu conjunto. Basta você posicionar em qualquer local, você pode posicionar entre planilhas diferentes, abaixo da coluna, na lateral, né, na linha, né, todas as colunas que você tem na linha, posicionando o cálculo, você pode realizar essa operação. Além dessa média, né, nós temos a média parada ou podada, que seriam calculada descartando alguns números, ou seja, lembra daquele número 1 que o professor colocou? O professor colocou de propósito para que vocês pudessem entender que aquele número 1 eu poderia apagar, porque ele estava muito fora dentro do padrão. Então, eu posso fazer o que a gente chama de média aparada ou podada, calculando e descartando alguns números entre os valores mais altos e os mais baixos. Normalmente, você faz esse ajuste para o que a gente chama de outlier, um valor muito discrepante, muito fora do padrão. Você pode fazer essa limpeza desse conjunto de dados. Outro conjunto é a média ponderada, né? Um outro tipo de categoria de média, né? Que a gente chama, ela é calculada multiplicando-se por um peso para cada valor, fazendo com que alguns valores influenciem mais fortemente a média. Então, se nós temos numa atividade de nota, você tem lá, tirou 6, 6 e 5, então somando 6, 6 mais 5 dá 17, né? Dividido por 3, que foram 3 atividades, dá 5,67 de média. Vezes um peso. Vamos imaginar que é uma atividade mais simples, eu vou dar um peso de 0,4, que dê uma média ponderada de 2,27. Na atividade 2, então vocês têm lá 7 mais 9 mais 10 deu 26, dividido por 3 dá 8,6. Isso é a média somatória de x dividido por n, né, que é o tamanho da amostra. Deu 8,6. Então, né, eu não posso somar isso aqui. Qual a relação de uma atividade com a outra? Então, eu tenho aqui uma relação, eu peguei e resolvi. Então, para completar, eu poderia ainda fazer mais, né, 0,2, até completar o 100, né, até completar o 1. 0,6 mais 0,4 é 1. Então, eu dei pesos, né, para as minhas atividades. Então, nas aulas, nas atividades, vocês vão ver professores utilizando a média ponderada, que é 8,6 vezes 0,6, que é igual a 5,16. Então, a minha média ponderada, ó, 1. Né, se você tivesse tirado 10 e 10 aqui de média, ia ser 0,4 aqui, e aqui ia ser 4, e aqui ia ser 6. Então, 4 mais 6 ia ser 10, aqui o valor. Então, somando 2,7 mais 5,6, eu vou ter um valor, 2,7 mais 5,6, a média ponderada dos dois pesos de 0,4 e 0,6, o valor de 7,27.
43. Beleza? Então, essas seriam as 3 variações de médias. A primeira medida de tendência central. Quantas são as medidas de tendência central? São 3. Média, mediana e módulo. As medidas de variabilidade, né, eu falei desvio padrão e erro padrão, mas tem várias medidas de variabilidade. Provavelmente hoje não vai dar tempo da gente poder visualizar, porque também tem um cálculo no Excel. Então, a mediana, né? Vamos falar sobre as medidas de tendência central. A mediana é a segunda medida de tendência central, é um valor de x em que a série ordenada de dados divide em uma série em 2 subgrupos de tamanho igual. Então, aqui, na verdade, a mediana é a descoberta da posição de um valor, e não um somatório do valor propriamente dito. Então, ela é afetada pelos extremos da série, né? Então, do seu conjunto de dados. Então, você tem aqui o n mais 1, né? Então, o n, que é o tamanho da amostra, dividido, somado com mais 1, né? Dividido por 2 para achar a posição do valor do subgrupo ordenado. Então, você precisa ordenar esse conjunto. 50, 50.000, 800, 600, 500, ele não está ordenado. Então, você colocaria 500, 500, 800, 600, né? E aqui o 50.000, para você achar qual é o valor que divide o conjunto de dados em 2 fatias, em 2 proporções. Repare, nesse gráfico você tem os menores valores e os maiores valores, né? Que aqui está o valor da mediana, fruto dessa organização ordenada desse conjunto. Então, você vai pegar esses valores, né? Se o menor valor é 500, né? 500, e o maior valor é os 50.000, né? Então, se é n mais 1, então, desculpa, o valor da posição da mediana, né? Se você colocou na ordem, então, seria de o n, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 mais 1 dividido por 2, 6, que vai dar o valor 3. Então, na verdade, é a metade. Se é o valor ímpar, né, vai dar um valor, né, que divide. Aqui é o olho, dá para a gente poder descobrir qual é o valor da mediana. Então, vamos ordenar 500 de cabeça, mas depois na ordem 500, 500, 600, 800 e 1.000. Então, o terceiro valor, 500, 500, e aqui o terceiro valor seria o valor de 600, né? Que ficaria aqui. Então, o valor da mediana seria 600. E 600 é o valor que divide o conjunto de dados em 2 porções. 600 é o valor da mediana, assim como a gente viu da taxa de albumina, que quando a gente pegou o parâmetro, partiu, percentil, né? A gente viu qual era o valor. A mediana também, ele pode calcular. A mediana, no Excel também, você pode colocar uma fração. Se você tem um conjunto de dados muito grande, você consegue calcular da mesma forma. Se o valor é par aqui, você pode fazer a olho, quando tem pouca quantidade de dados, ordenar e pegar aquele valor que fica ao meio desses, do N, né? Que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sabe que vai ser o 3 aqui, o valor, né, mediano, que vai dividir essa porção, tá? É um pouquinho diferente do que é da natureza da média, mas é o valor que vai estar em uma posição diferenciada, né? Uma posição que divide o conjunto, gravem na cabeça de vocês, valor que divide o conjunto de dados em 2 porções. Então, você ordena em ordem crescente, né? E divide por 2 o seu conjunto, e aí você vai ter o menor valor, o maior valor, dividido por 2, vai dar o valor de mediana, mas ele também calcula automaticamente, utilizando lá o dado de análise de dados, medida descritiva, e dá o valor de mediana no Excel. No R também faz essas medidas independentes, calcula automaticamente, ele resume todas as medidas de tendência central quanto
as medidas de dispersão. Vou deixar isso e depois vou mostrar, né, no Excel, e depois eu mostro no R para vocês como calcular. E a terceira medida de tendência central, que é a moda. A moda agora, ao invés, né, de calcular se na média você soma e divide, né, o valor, soma e divide por N para ter o valor da tendência central, né? A mediana, você soma os dois valores extremos e divide por 2 para achar a posição do número, que divide o conjunto de dados em duas porções, né? E aqui o terceiro, ele é o valor que é mais frequente. A moda tem muita relação com a análise de frequência que a gente acabou de explicar. Então, ele é o valor mais frequente de uma série de valores, onde na distribuição de frequência da moda é o pico das frequências. Então, vocês viram no nosso exemplo, dois picos, né? Dois valores de frequência relativa a frequência observada relativa simples, frequência relativa simples, você observava dois picos de frequência, né? Se não me engano, era 20%. Então, ele ficava a frequência, né, da taxa de albumina, ele mostrava esses dois picos, que era uma indicação de que ele era bimodal e que ele tinha uma mistura de populações estatísticas. Então, ele dá para ter uma inferência sobre a sua amostragem. Então, o que você deseja sempre é que exista sempre uma única moda, né? E que, logicamente, vocês vão ver mais à frente, né, que a média, mediana e moda, elas sejam sempre o mesmo valor. Ou seja, os valores, elas têm uma confluência no meu conjunto de dados. Então, a média, mediana e moda, quando elas forem iguais, elas vão dizer o quão confiável e desejável é o meu conjunto de dados. O desejável para o meu conjunto de dados observado, para uma análise estatística, depois vocês vão observar isso na análise inferencial, é que a média, a mediana, a moda e a moda elas sejam iguais e que apresentem um único pico. E se apresentam dois picos, mais de dois picos, né, polimodal, bimodal, vocês podem fazer tratamentos, como a história que a gente viu da média podada, né, que eu posso apagar os valores que são discrepantes ou então estão fora da tendência central e, de certo modo, se a maioria, né, não apresenta dados que são discrepantes, né, os dados discrepantes geralmente são um ou dois, né, que vocês poderiam me questionar a respeito da validade e da possibilidade de tirar valores que estão fora do padrão, né, esperado quando você analisa o grande conjunto de dados. Então, isso é uma ação que é possível de ser feita, principalmente, você sabe que o ambiente ele pode interferir grandemente na expressão dessas medidas que você coleta. Veranicos, períodos de seca, períodos de chuvas torrenciais, elas podem induzir a frequência de valores muito fora dos padrões esperados. E quando eu falo desses padrões esperados, lembrem daquilo que eu falei para vocês. Nos meus tratamentos, eu desejo que eles sejam homogêneos. Mas como, se eu desejo que eles sejam homogêneos, e eu verifico valores heterogêneos, fora do padrão, então eu posso perfeitamente fazer ajustes para favorecer. Não é o aconselhável. O ideal é que sempre as médias, né, resultantes, a média, mediana e moda do meu tratamento, elas sejam robustas. Mas eu posso, dentro da estatística, é permitido fazer tratamento do meu conjunto de dados. Esses valores, o 1 que vocês colocaram lá da idade de vocês, é um valor que está muito fora do padrão, que eu poderia limpar do meu conjunto, e a minha análise de frequência, ela poderia, de repente, ter um outro tipo de perfil. Tá? Então, acima de dois picos, né, de valores de frequência relativa simples, né, que é somatório das frequências observadas dividido por N, ela não pode ter dois picos, né? Ela tem que ter um valor de frequência maior para
dentro do meu, né, dentro da premissa de aleatoriedade, de randomização do meu conjunto de dados. Então, aqui eu vou ter mod, né, lá no Excel, vai marcar o conjunto de dados para calcular o valor mais frequente, né, daquela linha que vocês poderiam obter. Ok? Então, sobre o cálculo, a gente vai falar na próxima aula, eu vou falar a parte teórica. E agora, a terceira parte da aula de hoje, teórica, que são as medidas de dispersão ou variabilidade. Então, a gente vai ter várias medidas. Uma delas é quando eu tenho uma medida de tendência central, ela é insuficiente para representar os meus dados, eu posso utilizar essas outras medidas de dispersão ou variabilidade. Então, aliás, a estatística em si, toda a próxima etapa, né, a segunda etapa da estatística, que é a estatística inferencial, ela é embasada em dois desses componentes da estatística descritiva, que é a média, desses que eu acabei de colocar agora, dos três, e agora eu vou colocar mais ou menos uns 10 medidas de variabilidade. Dessas 10 medidas de variabilidade, o desvio padrão é a medida que fundamenta os testes de hipótese que a gente vai estudar mais à frente, tá? Então, já estou repetindo, estou falando para tentar fazer vocês terem familiaridade e entenderem que a nova mais à frente, quando eu explicar, o teste F, ele é uma medida em que ela calcula vários parâmetros utilizando basicamente média e desvio padrão, tá? Então, eu vou falar agora sobre a primeira medida de variabilidade, né, que é a amplitude de variação. Eu já falei para vocês sobre amplitude, bastante fácil. No meu conjunto de dados, é a diferença entre os valores extremos, né? Então, eu posso representar o valor maior e o valor menor do meu conjunto de dados ordenado, e aí eu vou conseguir ter o valor da amplitude. Então, a medida que nada informa sobre os valores intermediários. Então, ela pode subestimar essa amplitude, né? Então, a história do que eu falei de valores discrepantes, o 1 que a gente viu do conjunto de dados hoje, né, que vocês digitaram lá no chat, ele não vai ser considerado aqui na amplitude de dados, a não ser que ele esteja no extremo, né? Ou ele é o valor inicial ou o valor final. Então, a amplitude considera somente valores iniciais e finais. Gravem isso na cabeça de vocês. A variância seriam os desvios, né, de cada valor em relação à média. Então, tanto é que no cálculo ela é utilizado essa média. Então, se o valor médio, né, o valor que varia em relação à média para mais ou para menos, sempre a variância vai ser representada por essa variação em relação à média. Por isso que eu falei para vocês da história da estatística inferencial que utiliza a média, né, variância, desvio padrão, que são valores complementares. Então, variância é o desvio de cada valor em relação à média, reunindo as informações através da variância. Então, se você subtrair, né, esses valores, o valor maior do valor, o valor maior da média, o resultante dessa subtração é um valor de variância, né, o quanto que está variando em relação à média. Digamos assim, eu tenho um conjunto de dados em que a média em que eu tenho valores de n igual a 2, 3, 4 e 5. Então, 2 mais 3 mais 4 mais 5 vai dar um valor de 14, dividido por 2, 7. Desculpa, 7, então, se eu pegar 7 menos o valor 2 mais 4, 2 mais 3, 2 mais 3 mais 4 mais 5, dividido por 4, que são n, dá 3,5. Se eu pegar 3,5, o maior valor não é 5? Menos 5. Vai dar o valor menos, né, vai dar o valor de menos 1,5 de desvio, né? E 3,5 para cima. E se eu pegar o valor menor, não é 2? Então eu pego a média, que é 3,5 menos 2,
vai dar também, eu coloquei aqui distante, também vai dar um valor de menos 1,5. Ou seja, a tendência central, vou repetir, 2, 3, 4 e 5. 4 valores. Desses 4 valores, se eu somar 2 mais 3 mais 4 para 5 e dividir por 4, vai dar uma média de 3,5. O desvio para mais é o valor de 1,5. O quê? É 3,5 menos o maior valor, que é 5. E o desvio para menos é 2. Né? 2 menos o 3,5, que também vai ser 1,5. Então, você pode ter desvios maiores para mais, menores, né, para menos, sempre dentro dessa mesma ideia que eu coloquei lá no início para vocês, de colocar os dados dentro de uma amplitude de ordem crescente, para você ter o valor desses desvios, para você poder calcular essa variância. Lá no Excel, a amplitude, você coloca a ordenação dos dados e pega os 2 maiores valores que você pode olhar desse conjunto, mas tem a função amplitude lá e também tem a análise de dados, a amplitude ela é calculada também. Então, aqui eu tenho os conjuntos, já estão fora da ordem, então a questão da variância, eu coloco a opção igual, vara, né? E aí eu vou marcando todo o meu conjunto de dados e ele vai, aqui eu coloquei individualmente, né? E ele vai calculando qual é a variância automaticamente. Aqui a gente viu, fez a média, e ele vai calcular os desvios baseado na média. A terceira medida de variabilidade que nós temos são os desvios, né? É o DI, que são importantes para cálculo dessa variância que eu vou colocar, né? Que eu coloquei, que eu não expliquei anteriormente, o método de cálculo. O desvio é a subtração, né, do valor amostral com a média. Então, eu peguei o valor da amplitude, mas qualquer valor, outro valor fora da média, vai dar, né? Claro, você pode somar com um valor, você não sabe se o valor aleatório é um valor mediano ou não. Se você, né, subtrair, vai dar zero, né? Média dividido por um valor qualquer, né, da amostra. Que seja a média, vai ser zero. Mas se você pegar qualquer um desses valores, vocês vão resultar no que a gente chama de desvio. Então, subtração é desvio. Então, você vai analisar numericamente o grau de afastamento dos dados em relação à tendência central. Então, por isso que vocês têm aquele sino daquele gráfico que vocês vão ver, eu sempre representando aqui nas aulas, e que quase é um símbolo da estatística, essa curva que a gente chama curva normal. As populações, né, falando agora filosoficamente, né, na vida, né, nós temos uma pequena porção das pessoas que tem dificuldades para as coisas, em que ela pode alcançar um rendimento mediano, e esse rendimento ele tem a ver com muito esforço, com trabalho. Um atleta, por exemplo, que às vezes não é talentoso, ele passa a ter uma mesma performance de um atleta talentoso se ele tiver, né, grande quantidade de tempo investido para treinamento e conseguir um resultado médio, né, que possa sair, né, acima, né, da média da grande maioria das pessoas. É claro que você vê essa questão dessa curva normal, né, onde você sempre vai ter uma tendência central representada por essa média, quando você não induz, não tem influência externa. E aí você tem valores menores, valores de indivíduos que estão abaixo da média e indivíduos que estão acima da média, né? Então, a questão de estar acima da média, ele tem um efeito a intelectualidade, o estudo, ele tem a ver com essa questão do trabalho constante, da leitura constante, do esforço constante, né? Vocês vão se transformar, a média de vocês, intelectualmente falando, posso falar isso para vocês, que eu vi vocês no primeiro período, estou vendo agora no segundo período, não, né? Virtualmente, no segundo período, vou ver no quinto, vou ver no sexto, vou ver no nono, e eu vou observar, à medida que vai passando o tempo de estudo, mudanças na postura de vocês, na facilidade de vocês, nas notas de vocês.
Então, vocês vão entendendo pelo treinamento frequente, não só na minha matéria, mas em todas as matérias, um aumento da sua tendência central, da sua média central, né? Todo aluno sempre, as médias de notas ampliam e aumentam ao final do curso, tendem. Não é que, e eu vejo sempre os alunos falando que as matérias vão ficando mais fáceis no final. Não é que é mais fácil, vocês que vão aprendendo, né, melhorando, né, estratégias de estudo e entendendo o que é o curso superior mais ao final do curso. E que é um objetivo, né, final, para a formação, que você seja um engenheiro agrônomo, né, que depois seria só uma etapa de formação construída para que depois, né, vocês trilhem os caminhos de vocês para a direção que vocês desejarem. Mas voltando aqui, os desvios são essas subtrações, e esse desvio médio, ele é o somatório desses desvios. Então, eu pego o valor médio, igual eu fiz, né? Eu peguei, então, 2, 3, 4 e 5, né? Tem um valor de 3,5, eu posso pegar o 3,5, que é o valor, a média, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e chegar a um valor de cálculo do desvio médio. Daqui a pouco, pode ser? Me dá 15 minutos? 15 minutinhos? Pode ficar tranquilo. Acabou mais a crítica. Tá, pode. E esse somatório, né, desses desvios dos módulos, né, você pode ficar somando. Então, por exemplo, 3,5 menos 3, menos 2, e cada valor, resultado dessa subtração, na próxima aula eu vou mostrar para vocês, é o valor que a gente chama, o somatório dos desvios dividido por N, é o que a gente chama de desvio médio. Hoje a gente vai calcular a mão na próxima aula. E a variância é o somatório desses desvios elevados ao quadrado dividido por 2. Então, a variância, ó, né, a subtração. Você tem lá um conjunto de dados, soma e divide. Eu já ensinei vocês a calcularem a média. Soma e divide pelo N. E esse valor da tendência, pegando cada unidade da medida, então você vai ter um valor de desvio. Multiplica esses desvios, né, e divide por 2, o desvio, é o que a gente chama da variância. Então, ó, a subtração dos valores dos dados que vocês têm com a média, né, com o valor médio, dividido por 2, dividido por n menos 1, é uma outra representação da variância, ou o somatório dos desvios dividido pelo n menos 1, que é o tamanho da amostra, são as três formas de cálculo da variância. Ou vocês podem calcular automaticamente, pode calcular no Excel, pode calcular no R e assim por diante. Tá? Isso aqui a gente vai fazer na próxima aula. E o desvio padrão, que agora a gente vai fazer uma raiz quadrada dessa variância. Então, lembra que eu falei média e desvio padrão é a forma clássica de representação dos testes de hipótese. Então, tirando a raiz quadrada dessa variância, esse valor dessa raiz quadrada, então gravem essa sequência que eu marquei aqui para vocês, que isso vai ser crucial para vocês entenderem as medidas descritivas e entenderem alguns componentes dessas medidas descritivas ou parâmetros, né? Desvio um parâmetro, desvio médio um parâmetro, né? Para que depois vocês utilizem nas estatísticas. Então, um valor numérico maior que a média, indicando que a distribuição ela é assimétrica ou simétrica. O desvio padrão ele vai dar informações sobre o seu conjunto, se eles têm distribuição normal, se eles apresentam, né, os dados, né, os valores de x, eles têm distribuição normal. Né? A gente vai ver isso. Então, aqui a subtração dos dados em relação à média, né, o desvio, que a gente agora falando um pouco. O desvio médio é o somatório desses desvios em módulos sem o sinal, né, dividido por n, né, onde é o tamanho da minha amostra. Eu vou mostrar isso na próxima aula. Isso aqui é uma forma, né, da planilha do Excel que eu preparei para mostrar para vocês esses cálculos à mão. Então, aqui a variância ele pode calcular automaticamente, e o desvio padrão é
essa função, tá? Eu marquei aqui, ó, vara seria a função lá no Excel, e aqui desvio padrão, essa medida descritiva, desvio.pad.a, e aí você marca aqui o conjunto de dados. Lá tinha a fórmula que você pode calcular à mão, eu vou ensinar para vocês, e aqui o valor do desvio padrão calculado aqui, para vocês terem uma ideia, né? Desse conjunto de dados de 10 a 18. Então, não precisa ordenar dados, o Excel calcula automaticamente, mas vocês podem calcular à mão também, é importante que vocês saibam, eu vou mostrar para vocês. E a sétima medida de variabilidade, o desvio padrão da média, o erro padrão da média, é o desvio padrão dividido pela raiz de n. Então, aqui o desvio padrão que vocês calcularam anteriormente, dividido por raiz do tamanho da minha amostra, né? Se a minha amostra, eu falei várias vezes, fundamentei a importância desse N, né? N minúsculo é da minha amostra, N maiúsculo da minha população. E oitava, né? Nós temos várias medidas, vocês vão ver essas medidas aparecendo mais à frente na disciplina, é o coeficiente de variação. E esse coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Ou seja, ela é utilizada para medir a variação de duas amostras com a mesma variável. Então, você tem aqui o coeficiente de variação, aqui o erro padrão, né, da média, dividido, né, pela média vezes 100. Né? Então, aí vocês podem calcular o coeficiente, né, também, esses programas, eu não sei se eu coloquei aqui para vocês, mas vocês vão ter que o desvio padrão, ele pode ser calculado pelo Excel, assim como o coeficiente de variação pode ser calculado pelo Excel, tá? Então, aqui é o desvio padrão dividido pela média vezes 100, ele vai dar um valor, né? Depois vocês vão ver a aplicabilidade do coeficiente de variação também, que é uma medida de variabilidade. Então, mostra a variabilidade de uma fração que ela pode chegar em relação à média. Então, sempre as medidas de variabilidade, elas estão utilizando como subsídio a média, ou tendo uma conexão com a média. Aqui o erro padrão da média, o cálculo. Então, você tem um conjunto de dados, marcou esse conjunto de dados, e aqui você tem as funções, né, para calcular o erro padrão da média. Então, desvio, e aqui a questão né, como você sabe, o erro padrão é o desvio padrão, aqui, dividido pela raiz, SQRT é raiz quadrada, do número total de amostras. Então, ele pegou, marcou count, a expressão que tem lá no Excel para contar o N. Ó. Ao invés de contar a mão, poderia contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele calcula e vocês podem chegar, utilizando essas funções, ao erro padrão, tá? Então, mas eles também, vamos ver na semana que vem, no Excel, ele também você pode calcular individualmente ou pode calcular automaticamente. Cada programa, pacote estatístico, ele gera essas medidas. E a kurtosa, né? A kurtosa é uma medida, né, de dispersão que caracteriza o achatamento da curva em função da distribuição. Dessa curva de distribuição dos dados, das frequências que vocês viram lá, frequência relativa simples, né? Ou frequência acumulada. Então, ela é normalmente definida, né, por essa expressão, onde M4, Mi é o quarto momento central e esse é o desvio, né? Esse símbolo é o desvio padrão, né? Menos 3. Então, se esse cálculo, né, dessa kurtose, também os programas calculam para vocês. Se o valor da kurtose ele for, né, igual a zero, então tem o mesmo achatamento que a distribuição normal. E chama-se que essas funções são chamadas de mesocúrticas. Então, uma kurtose ela tem que estar mais próxima de zero, essa função. E se ela for menor, né, que zero, maior que zero, então essa distribuição da questão ela é alta, é afunilada, né? Então a curva normal ela é mais afunilada. Então ela é centrada e concentrada, que é a distribuição normal, então diz que
probabilidade é leptocúrtica, ou seja, isso aqui é indesejável. Essas duas linhas, né, elas são indesejáveis. E quando ela for menor que zero, o valor de curtose, então a função da distribuição ela é mais achatada que a distribuição normal e chama-se que ela é planicúrtica. Ou seja, a distribuição das frequências, se ela for leptocúrtica ou planicúrtica, né? Então, olhando para aquele gráfico de frequência que vocês viram, né? Ele tem as barras delas podem ser ordenadas, né? E vocês podem observar se existe um achatamento ou afunilamento da curva, ou podem calcular esse coeficiente, que é chamado curtose, que tem essa relação com a distribuição. Então, o que vocês sempre vão desejar é que os seus conjuntos de dados deem uma curtose muito próxima ou igual a zero, utilizando esse momento central, né, e utilizando o desvio padrão, que é média e desvio padrão. Então, a gente vai usar essa tabela na próxima aula para o cálculo de T, né, que é o primeiro teste de hipótese para 2 conjuntos de dados. E eu preparei aqui para a gente finalizar, quando subtraímos qualquer valor amostral com a média. Eu não estou conseguindo ver o chat de vocês. Com a média, podemos calcular o quê? Então, eu coloquei aqui a resposta em amarelo, agora apareceu. Deixa eu ver aí que vocês colocaram. Então, eu coloquei aqui para vocês, então, os desvios individuais, né? Então, se você pegar o valor amostral com a média e subtrair, vocês vão ter os valores dos desvios amostrais, fazendo um resumo, uma recapitulação do que a gente viu na aula de hoje. Desculpa. E quando realizo o somatório desses desvios divididos por n, eu posso calcular o quê? O que a gente chama de desvio médio, que foi observado anteriormente. O desvio médio é fruto desse somatório, dessa subtração de cada medida, de cada representante da população que eu somo em módulo. A diferença entre os valores extremos é denominada do quê? Amplitude de variação, que foi a primeira medida de variabilidade que a gente viu hoje. Os desvios de cada valor em relação à média é denominado do quê? De variância, né? Então, o cálculo dessa medida de variabilidade, o desvio de cada valor em relação à média, é dito de variância. Então, essa medida aqui que está marcada em amarelo, ela é calculada pela raiz quadrada da variância. O que é isso? Que é o desvio padrão. Então, o desvio padrão é obtido pela raiz quadrada da variância. Então, quando o meu conjunto de dados é bi ou polinomial, isso é o quê? Isso não é bom, né? O que eu desejo é que ele tenha um único pico, né, meu conjunto de dados. Então, isso é indesejável. E quando descartamos alguns valores do total da população de forma visual e somamos e dividimos por n, denominamos esses valores, né, de média aparada ou podada, né, quando você apaga. E quando somamos todos os dados divididos por n, chamamos essa medida descritiva de, né, somamos todos esses valores, somando e dividido por n, é a média. Quando o somatório dos dados dividido por n, multiplicamos por um peso a cada valor, denominamos de média ponderada, né? Multiplicamos, que foi o que a gente calculou, multiplicando pesos. Aqui, essa palavra ela é calculada quando somamos o tamanho da amostra, ou n a 1, e identificamos a posição da mediana numa série ordenada. Isso é chamado de mediana, né, por valores, conjunto de dados pares e ímpares, vocês vão ter diferenças. O somatório dos desvios elevados ao quadrado e dividido por 2 chama-se variância, né, que a gente viu agora há pouco. E quando apanhamos, né, olha a quantidade de coisas que a gente viu hoje. Quando apanhamos o desvio padrão e dividimos pela média, vezes 100, calculamos o coeficiente de variação, que foi esse último. Né, coeficiente de variação tem aquela questão que a gente falou do teste de hipótese, que utiliza a média e desvio padrão. E o que eu tinha para colocar para vocês era isso hoje.
E aí, na próxima aula, né, não deu para a gente mostrar o método de cálculo, e eu vou mostrar para vocês o método de cálculo. Perdoem o atraso hoje, e espero que vocês tenham entendido. Revisem essas aulas, né, e se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu não vou fazer, né, coletar a presença de vocês hoje, pelo fato da aula ter iniciado mais tarde, né, para não prejudicar quem estava aqui 7 horas, né? Tá bom? Alguma dúvida aqui, gente? Posso encerrar a aula? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, tá? Depois eu vou deixar o vídeo lá, vou organizar, vou passar as atividades. Vocês vão ter atividades que vocês vão ter que calcular ou à mão, né? Ou calcular utilizando o próprio Excel. E interpretação, a gente vai ter muito processo de interpretação, então vocês podem revisar e ver as questões de interpretação das listas de exercício ou dos cálculos que vão sendo apresentados no decorrer da disciplina. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela paciência, perdoe meu atraso hoje e fiquem com Deus e tenham uma ótima semana de trabalho. Tá bom? Obrigado pela aula, professor.